Quando o jovem João Pedro entrou na igreja naquela noite de quarta-feira, não imaginava que sairia dali com um testemunho que marcaria não só sua vida, mas também a de muitos irmãos que ouviram sua voz trêmula de emoção ao dar graças a Deus. Ele tinha apenas 22 anos, mas já carregava há quase 3 o peso de uma doença rara, o diabetes insípidos. Os médicos explicavam que seu corpo não conseguia reter água, e ele chegava a tomar até 20 litros por dia, com noites inteiras acordando para saciar uma sede que nunca passava. Os rins trabalhavam sem descanso, e a fraqueza era tão grande que muitas vezes ele não conseguia nem subir os degraus do templo sozinho. Naquela noite, porém, algo era diferente. Desde o momento em que entrou, sentiu um alívio estranho, como se uma mão invisível o sustivesse. O culto começou com os hinos de sempre, aqueles que a congregação canta com o coração: Glória a Cristo Jesus, o nosso Redentor. João Pedro tentava cantar, mas as lágrimas já escorriam. Não era dor física dessa vez, era uma certeza que brotava dentro dele: hoje Deus vai me curar. Não contou a ninguém, nem mesmo a sua mãe, que orava por ele em silêncio do outro lado do salão. Só guardou aquilo no peito, como um segredo entre ele e o Pai Celestial. O irmão que presidia o culto naquela noite era um homem de poucas palavras, mas de muita unção. Depois da leitura da Bíblia em Tiago 5:14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ele fez um convite simples: se há aqui algum irmão ou irmã necessitando da misericórdia de Deus, que se aproxime. O Senhor está presente. João Pedro não hesitou. Com as pernas ainda trêmulas, levantou-se e caminhou até a frente, onde os ancianos já estavam de pé, com o óleo sagrado nas mãos. Um deles, o irmão Antônio, homem de cabelos brancos e voz firme, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar: Pai Santo, olha para este jovem que aqui está, confiante em teu poder. Tu conheces seu sofrimento, suas noites sem dormir, seu corpo exausto. Mas tu, Senhor, és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, ordenamos que esta doença saia agora mesmo do seu corpo, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Amém. João Pedro sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave passasse por suas veias. Os irmãos o abraçaram, e ele voltou ao seu lugar, ainda sem entender direito o que havia acontecido. Mas foi no caminho de volta para casa que a primeira prova chegou. João Pedro percebeu que, pela primeira vez em anos, não estava com sede. Nem um pouco. Não bebeu água no trajeto, nem quando chegou em casa. Sua mãe, preocupada, perguntou: Filho, você não vai tomar nada? Ele respondeu, ainda atordoado: Mãe, eu não estou com sede. Ela o olhou com os olhos cheios d'água e só conseguiu dizer: Glória a Deus. Naquela noite, João Pedro dormiu 8 horas seguidas, sem acordar uma vez sequer para ir ao banheiro. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi ajoelhar-se ao lado da cama e chorar, não de dor, mas de gratidão. No dia seguinte, foi ao médico para os exames de rotina. O médico que o acompanhava havia anos, olhou os resultados com espanto: João Pedro, seus níveis estão normais. Não há mais sinais de diabetes insípidos. Isso é inexplicável. O jovem só sorriu e respondeu: Doutor, para Deus não há nada inexplicável. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar. Algo sobrenatural havia acontecido. Quando João Pedro voltou para casa, ligou para o irmão Antônio e contou tudo. A notícia se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Na próxima reunião, ele foi convidado a dar seu testemunho diante de todos. De pé diante dos irmãos com a voz embargada, João Pedro começou: Irmãos, eu vim aqui hoje não para falar de mim, mas para glorificar a Deus. Porque Ele, que é fiel, ouviu o meu clamor. Eu não merecia, mas Ele, em sua misericórdia, me sarou. Não foi medicina, não foi homem, foi o poder do nome de Jesus. Muitos choravam. Uma irmã na plateia, que sofria de dores nas costas há anos, sentiu naquele momento uma força a impulsionar a se levantar. Ela foi até a frente pedindo oração, e na mesma hora sentiu alívio. Outro irmão que estava com problemas no coração, sentiu o peito leve como nunca. A fé daqueles que ouviram o testemunho foi avivada, e o Espírito Santo trabalhou de forma poderosa naquela noite. Nos dias que se seguiram, João Pedro não se cansava de contar a todos o que Deus havia feito. Nos cultos, nas visitas aos irmãos doentes, nas conversas com os jovens da congregação, ele sempre trazia a mesma mensagem: Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Não desista de clamar, não desista de crer. Sua vida mudou completamente. Antes, ele mal conseguia trabalhar por causa da fraqueza. Agora, tinha forças para ajudar no que fosse preciso.
Passou a participar mais ativamente dos cultos, a visitar os enfermos, a incentivar outros jovens a buscarem a Deus com fervor. Um domingo após o culto, uma jovem chamada Mariana o procurou. Ela sofria de enxaquecas há anos, e os remédios já não faziam mais efeito. Com lágrimas nos olhos pediu: "Irmão, você acha que Deus pode me curar como curou você?" João Pedro sorriu e respondeu: "Marianita, se Deus curou um homem cheio de dúvidas como eu, imagine o que ele não pode fazer por você, que tem fé." Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e oraram. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas, apenas um clamor sincero: "Senhor, tem misericórdia desta irmã. Tu és o mesmo Deus que sarou o coxo, o cego, o leproso. Sara-a agora em nome de Jesus." Mariana sentiu uma paz invadir seu coração. Naquela mesma semana, as dores começaram a diminuir, até desaparecerem por completo. O testemunho de João Pedro não ficou só na sua congregação. Irmãos de outras cidades, ao ouvirem a notícia, convidavam-no para contar sua história. Em uma dessas viagens, ele conheceu um casal cuja filha, de apenas 9 anos, nasceu com um problema renal grave. Os médicos diziam que ela precisaria de transplante. João Pedro orou com eles, lembrava-lhes das promessas de Deus em Isaías 53:5, e pediu que não desistissem de crer. 3 meses depois, novos exames mostraram que os rins da menina estavam funcionando normalmente. Os pais, emocionados, escreveram uma carta à congregação: "Nossos olhos viram a glória de Deus. Não temos palavras para agradecer." Mas João Pedro sempre dizia: o milagre não foi só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Porque antes da doença ele era um jovem distraído, que ia à igreja mais por obrigação do que por amor. Mas o sofrimento o levou a buscar a Deus de verdade. Ele passou a ler a Bíblia todos os dias, a jejuar, a orar de madrugada. Descobriu que a fé não é só para os momentos de dor, mas para toda a vida. Aprendeu que Deus não só sara, mas também sustenta, consola e ensina. Sua cura não foi apenas física, foi uma renovação completa. Hoje, anos depois, João Pedro é um dos irmãos mais ativos da congregação. Sempre que pode, ele visita os enfermos, ora com eles, compartilha a palavra. Não fala de si mesmo, mas de Jesus. Não se gloria no milagre, mas na cruz. E quando alguém pergunta como ele consegue ter tanta fé, responde com um sorriso: "Porque eu provei e vi que o Senhor é bom. Ele não falha. Nunca." E assim, a história de João Pedro se tornou mais um sinal do amor de Deus para com seu povo. Um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, quando os médicos não têm mais respostas, quando a dor parece insuportável, Deus está lá. E Ele ouve. Ele age. Ele sara. Não por nossos merecimentos, mas pela sua infinita misericórdia. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê, para que assim como João Pedro, possamos confiar que o Senhor é fiel, ontem, hoje e eternamente. Amém. A carta que os pais de João Pedro escreveram à congregação foi lida no culto seguinte, e o irmão que presidia não conseguiu conter as lágrimas ao terminar a leitura. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o choro abafado de alguns irmãos. Então, uma irmã idosa que há anos lutava contra uma doença nos ossos, levantou-se com dificuldade, apoiada em sua bengala, e disse com voz firme: "Glória a Deus! Se o Senhor fez isso por esse jovem, também pode fazer por mim." E ali mesmo, no meio da congregação, ela começou a orar em voz alta, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade." Muitos se ajoelharam ao seu lado, e o culto virou uma só voz clamando pela misericórdia de Deus. João Pedro, que estava sentado nos bancos da frente, sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão e responsabilidade. Ele não tinha procurado ser exemplo, mas agora via que sua história estava tocando vidas. Lembrou-se das noites em que, ainda doente, chorava no quarto, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Não eram lágrimas de revolta, mas de um coração que não entendia. Até que uma noite, enquanto lia o Salmo 34, os versos saltaram diante dele: "Experimentai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia." Foi ali que ele entendeu: Deus não estava castigando, estava chamando. E ele respondeu. Nos dias seguintes à sua cura, muitos irmãos o procuravam para ouvir os detalhes. Alguns vinham com dúvidas: "Como você soube que estava curado?" João Pedro respondia com simplicidade: "Não foi uma voz do céu, irmão. Foi a paz. Uma certeza que encheu meu coração no culto enquanto os irmãos oravam. Eu senti não com a cabeça, mas aqui dentro, e apontava para o peito, que Deus tinha me ouvido." Outros perguntavam se ele tinha feito alguma promessa a Deus em troca da cura. Ele então abaixava a cabeça e dizia: "Não, irmão. Deus não faz acordo.
Ele dá por amor. O que eu fiz foi me render. Entreguei minha vida, minha doença, meus medos, e ele tomou conta. Um domingo depois do culto, uma mãe aproximou-se dele com o filho nos braços, um menino de uns 5 anos, pálido e fraco. Irmão João Pedro, meu filho tem uma doença no sangue. Os médicos dizem que é grave. Você acha que Deus pode curá-lo? Ele olhou para a criança, depois para os olhos cheios de lágrimas da mãe, e sentiu o peso daquela fé que agora repousava sobre ele. Não por ser especial, mas por ter sido um vaso nas mãos de Deus. Colocou a mão na cabeça do menino e orou. Pai Celestial, tu que saraste a mim, que não merecia, olha para este pequeno. Dá-lhe saúde, Senhor, não por nossos méritos, mas pela tua graça. Em nome de Jesus. A mãe chorou e João Pedro abraçou os dois, dizendo: Irmã, não desanime. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Continue orando, jejuando, buscando-o. Ele não falha. Semanas depois, essa mesma mãe testificou no culto que o menino havia melhorado de forma inexplicável. Os exames que antes mostravam números alarmantes, agora estavam quase normais. Os médicos não tinham explicação, mas a congregação sabia, era Deus agindo novamente. E assim o testemunho de João Pedro se multiplicava, não porque ele fosse um curandeiro, mas porque sua vida apontava para aquele que cura. Ele nunca deixou de visitar os enfermos, mas sempre tinha cuidado para não dar glória a si mesmo. Não sou eu, irmãos, dizia. É Jesus. Só ele tem poder para sarar. Certa vez, um jovem da congregação, desanimado porque sua mãe estava muito doente, desabafou com João Pedro. Às vezes acho que Deus não me ouve. Oro, jejuo, mas nada muda. João Pedro sentou-se ao seu lado e contou como, nos piores dias da sua doença, também sentiu que o céu estava de bronze. Mas sabe o que me sustentou? A palavra. Mesmo quando não sentia nada, eu lia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não é sobre sentir, irmão. É sobre crer, mesmo quando tudo parece escuro. O jovem ouviu em silêncio e João Pedro continuou. Deus não prometeu que a dor ia passar rápido, mas prometeu que não nos deixaria. E isso é suficiente. Anos se passaram e João Pedro casou-se com uma irmã da congregação, uma moça que também tinha passado por provações e aprendido a confiar em Deus. Juntos, eles serviam na obra do Senhor com humildade. Sua casa era aberta para estudos bíblicos e muitas vezes, depois do trabalho, ele chegava em casa e encontrava irmãos esperando para orar com ele. Sua esposa, sempre discreta, preparava um café enquanto eles compartilhavam a palavra. Certa noite, um irmão que lutava contra o vício do álcool chegou tremendo com medo de recair. João Pedro não deu sermão. Apenas abriu a Bíblia em Salmo 51 e leu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Depois oraram juntos, e o irmão saiu dali com os olhos úmidos, mas com uma determinação que não vinha dele mesmo. João Pedro também aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise. Mesmo depois de curado, ele enfrentou provações, dificuldades no trabalho, preocupações com a família, tentações que vinham sorrateiras. Mas agora ele sabia onde buscar força. Uma vez, depois de um dia especialmente difícil, ele chegou em casa e disse à esposa: Hoje eu quase desanimei. Mas lembrei das palavras do irmão que presidiu o culto quando eu fui curado. Deus não tira a prova, mas dá graça para passarmos por ela. E assim ele seguia não porque fosse forte, mas porque tinha aprendido a depender de quem é forte. Nos cultos, quando o assunto era a oração, João Pedro sempre compartilhava como a prática de orar de madrugada tinha mudado sua vida. Não é regra, irmãos, dizia. Mas quando o mundo está quieto, e só você e Deus estão acordados, algo acontece no coração. É como se o Senhor falasse mais claro. Muitos jovens, ouvindo isso, começaram a buscar aquele momento de intimidade com Deus. Não por obrigação, mas porque viam em João Pedro um fruto que desejavam ter. Um dia, um médico que não era da congregação, mas tinha ouvido falar do caso de João Pedro, o procurou depois de um culto. Olha, eu sou cético quanto a essas coisas de milagre, disse. Mas o que aconteceu contigo não tem explicação médica. Você pode me contar como foi? João Pedro sorriu e respondeu: Doutor, eu não posso explicar como Deus age. Só posso dizer que ele age. E que se o Senhor quiser, pode experimentar isso também. O médico saiu pensativo e semanas depois, surpreendeu a todos ao aparecer no culto, sentando-se nos últimos bancos. Ninguém fez alarde, mas muitos oraram por ele em silêncio. A vida de João Pedro não era perfeita. Ele ainda tinha dias de cansaço, ainda errava, ainda precisava pedir perdão. Mas agora ele sabia que a fé não é a ausência de dúvidas, e sim a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas vêm.
Certa vez, um irmão mais novo lhe perguntou: como você faz para ter tanta certeza de Deus? Ele respondeu: eu não tenho certeza de nada, irmão. Só de uma coisa, que Jesus morreu por mim. O resto, eu entrego nas mãos dele, dia após dia. E assim a história de João Pedro continuava a ser escrita, não como um conto de um milagre isolado, mas como um testemunho vivo de que Deus não muda. Ele ainda sara, ainda ouve, ainda transforma vidas. Não porque mereçamos, mas porque ele é bom. E isso, para João Pedro, era suficiente. Suficiente para seguir em frente, mesmo quando o caminho era íngreme. Suficiente para amar a Deus não só pelos milagres, mas por quem Ele é. Suficiente para, ao final de cada dia, deitar a cabeça no travesseiro e sussurrar: obrigado, Senhor, por tudo. João Pedro não imaginava que seu testemunho tocaria tantas vidas. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, já estava preparando o caminho. Alguns meses depois do milagre, uma irmã da congregação, chamada Maria Clara, procurou-o após um culto. Ela trazia nos olhos o peso de uma luta que poucos conheciam. Irmão, eu tenho orado tanto, mas parece que Deus não me ouve, confessou com a voz embargada. Meu filho, o Lucas, tem um problema nos rins desde pequeno. Os médicos dizem que ele vai precisar de transplante, e eu não sei mais o que fazer. João Pedro não ofereceu palavras vazias. Ele sabia que o desespero não se acalma com frases prontas, mas com a presença de quem já passou pelo vale. Sentou-se ao lado dela nos bancos da igreja, ainda vazia depois da reunião, e disse: irmã, eu também já achei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que a gente pede. E então, ali mesmo, os dois se ajoelharam. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples: Senhor, o Senhor sabe da dor dessa irmã. O Senhor conhece o Lucas. Se for da tua vontade, toca nesse menino. Mas se não for, dá força para ela confiar em ti. Maria Clara chorou. Não era um choro de derrota, mas daquele que finalmente entrega o fardo. João Pedro orou com ela até que a paz voltasse aos seus olhos. Vá para casa e continue orando, irmã. Deus ouve. Eu sei que ouve. Ela obedeceu. E na semana seguinte, no culto de domingo, quando o irmão que presidia pediu testemunhos, Maria Clara levantou a mão trêmula. Eu não vim aqui para dizer que meu filho está curado, começou, com a voz firme apesar das lágrimas. Mas vim dizer que, pela primeira vez em anos, eu tenho paz. Porque Deus me mostrou que mesmo que a cura não venha como eu quero, Ele está no controle. O auditório ficou em silêncio. Não era um silêncio constrangido, mas daquele momento em que o Espírito Santo toca os corações. Muitos ali conheciam a história do Lucas. Muitos já tinham orado por ele. E agora, ouvindo aquela mãe falando não de um milagre visível, mas de uma fé que sustenta, sentiram o mesmo consolo. Porque a CCB não é um lugar onde só se fala de curas instantâneas. É um lugar onde se aprende que às vezes o maior milagre é a força para continuar crendo quando a resposta ainda não veio. Enquanto isso, João Pedro seguia sua rotina. Acordava cedo, lia a Bíblia antes de sair para o trabalho e à noite, se o cansaço permitisse, participava das reuniões de doutrina ou das orações nos lares. Não era um homem de grandes discursos, mas sua vida falava. Certa vez, um colega de trabalho, que sabia de sua história, lhe perguntou: você acha que Deus cura só quem é da sua igreja? João Pedro olhou para ele com seriedade. Deus cura quem Ele quer, irmão. Não é questão de igreja. É questão de fé. Mas eu te digo uma coisa, na congregação, a gente aprende a buscar a Deus do jeito que Ele quer. Não com barulho, não com espetáculo. Com humildade, com oração, com obediência à sua palavra. O colega, que se chamava Rafael, era um homem simples, mas cheio de dúvidas. E se eu não souber orar direito? João Pedro sorriu. Ninguém sabe orar direito, Rafael. A gente aprende orando. Começa com o Senhor, me ajuda, e Deus já ouve. O resto, Ele vai ensinando. Rafael não se converteu na hora, mas começou a frequentar os cultos, sempre discreto, sempre observando. Até que, numa noite de oração, ele se ajoelhou ao lado de João Pedro e, com voz quebrada, pediu a Deus que mudasse seu coração. Não houve relâmpagos. Não houve vozes do céu. Mas, nos dias que se seguiram, Rafael sentiu algo diferente. Uma leveza que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Ele não contava a ninguém, mas João Pedro notou. Certas coisas, quem já passou por elas reconhece. Um dia, depois do culto, Rafael o abordou. Irmão, eu não sei explicar, mas parece que Deus tirou um peso de mim. João Pedro apenas assentiu, com os olhos brilhando. Isso é ele, Rafael. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Não precisa explicar. Só precisa agradecer.
Os milagres na vida de João Pedro não pararam por aí. Um dia sua mãe, que sempre teve problemas de pressão alta, foi ao médico para um check-up de rotina. O médico, surpreso, olhou os exames e disse: Dona Maria, sua pressão está normal. Não só normal, está como de uma pessoa jovem. Ela não tinha contado a ninguém, mas havia meses que, em silêncio, pedia a Deus que a livrasse daqueles remédios que tanto a enfraqueciam. Não foi uma cura instantânea, não houve uma queda no chão ou um grito de estou curada. Foi um milagre quieto, daqueles que só quem está atento percebe. Quando ela compartilhou no culto, muitos irmãos se emocionaram. Não pelo espetáculo, mas pela fidelidade de Deus. Porque a CCB não é um lugar de shows, é um lugar de testemunhos verdadeiros. De pessoas comuns que servem a um Deus extraordinário. E assim, a história de João Pedro se misturava à história de muitos outros. De Maria Clara, que continuava orando pelo Lucas. De Rafael, que agora lia a Bíblia todos os dias. De sua mãe, que testificava da bondade de Deus em cada reunião. Mas nem tudo eram flores. Houve dias em que João Pedro sentia o peso da tentação. Dias em que o mundo parecia mais atraente que a vida de santidade. Certa vez, depois de um dia difícil no trabalho, ele quase caiu em uma antiga fraqueza. Mas quando estava prestes a tomar a decisão errada, lembrou-se das palavras de um irmão mais velho. Filho, quando a tentação vier, não discuta com ela. Ora, porque quem ora vence. Ele parou onde estava, fechou os olhos e clamou: Senhor, eu sou fraco. Mas o Senhor é forte. Me ajuda. Não foi fácil. A luta continuou por dias. Mas João Pedro aprendeu que a vitória não vem da nossa força, mas da dependência de Deus. E quando finalmente superou aquela prova, entendeu que cada batalha vencida era um degrau para mais perto do Senhor. Ele não era perfeito. Nunca seria. Mas estava aprendendo a confiar na graça que cobre as fraquezas. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. João Pedro fechou os olhos e lembrou-se do dia em que, deitado numa cama de hospital, sem esperança, Deus o tinha ouvido. Lembrou-se de Maria Clara, de Rafael, de sua mãe. E no coração sentiu uma gratidão tão grande que as lágrimas escorreram sem que ele percebesse. Ao final do culto, quando os irmãos se cumprimentavam, um jovem que ele nunca tinha visto se aproximou. Irmão, eu ouvi seu testemunho hoje. Eu também tenho uma doença, e os médicos dizem que não tem jeito. O senhor acha que Deus pode me curar? João Pedro olhou para aquele rosto cheio de esperança e dor, colocou a mão no ombro dele e disse: Eu não sei se Deus vai te curar como você quer, mas eu sei que Ele te ama. E que se você confiar nele, Ele vai te dar força para passar por isso. E se for da vontade dele, a cura vai chegar. Mas mesmo que não chegue, ele nunca vai te abandonar. O jovem assentiu, com os olhos cheios d'água. E João Pedro orou com ele ali mesmo, no meio da multidão, sem pressa, sem formalidades. Porque na CCB a oração não é um ritual. É um diálogo com o Pai. Um diálogo que muda vidas. Os anos passaram. João Pedro casou-se com uma irmã da congregação, uma moça simples e cheia de fé chamada Ana. Juntos, eles continuaram servindo a Deus não de forma ostentosa, mas com fidelidade. Tiveram filhos e ensinaram a eles, desde pequenos, o caminho do Senhor. Não com palavras bonitas, mas com exemplo. Levando-os aos cultos, orando com eles antes de dormir, mostrando que a vida cristã não é um fardo, mas um privilégio. Certa vez, o filho mais velho, de apenas 7 anos, perguntou: Pai, como a gente sabe que Deus existe? João Pedro sorriu, lembra-se da própria dúvida anos atrás. Pegou o menino no colo e disse: Filho, a gente sabe porque ele mostra. Às vezes é numa cura. Às vezes, é numa paz que a gente não entende. Às vezes, é só num sorriso que ele coloca no nosso coração quando a gente ora. Mas a maior prova é Jesus. Ele morreu por nós. E isso ninguém no mundo pode explicar sem crer. O menino pensou por um instante e então disse: Então, pai, a gente não precisa ver para crer? João Pedro abraçou-o forte. Não, filho. A gente crê para ver. Porque quem crê, enxerga as coisas que os outros não veem. E assim, a história de João Pedro continuou. Não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que nunca duvidou, mas como alguém que escolheu confiar. Porque no final das contas, a CCB não é feita de pessoas perfeitas. É feita de pessoas que, despite de suas falhas, buscam a Deus de todo o coração. E Deus, que é fiel, nunca as decepciona. Nos cultos, nos lares, nas orações silenciosas, o testemunho de João Pedro ecoava. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus é poderoso. E para quem crê, nenhum milagre é impossível.
nem mesmo a transformação de um coração, porque afinal, esse sempre foi o maior milagre de todos.